E aí pessoal, que tal? Hoje a gente vai tratar de um detalhe que faz toda a diferença quando o brasileiro fala espanhol, que é a questão das preposições. Então, vamos dar uma olhadinha em algumas frases para comparar o uso das preposições em português e em espanhol. Por exemplo, aqui. Então, gente, aí acertou quem falou en. Vou ao trabalho em bici. É o seguinte, para indicar o movimento, a gente usa a preposição a. No caso, a com o artigo el, em espanhol fica al. E para indicar o meio de transporte, a gente usa a preposição en. Bem diferente do que acontece aqui no Brasil, que normalmente vocês usam a preposição de. Tá certo? Então, na Espanha é em bici, em coche. Eu fiquei um pouco impressionado aqui no início porque eu acho que os brasileiros têm uma certa alergia à preposição a, né? E muitas vezes, em vez de falar vou à praia, vocês falam vou pra praia e até vou na praia. Isso, gente, não acontece em espanhol. Em espanhol, para indicar o movimento, a gente sempre usa a preposição a. Outro uso muito comum, que acaba se tornando um erro para os brasileiros, é para complemento direto animado. O que é isso? Quando tem um verbo e o complemento é pessoa ou animal. Como tem alma, falamos de animado. Olha o exemplo. Quiero a mi padre. O verbo é querer, o complemento é mi padre e pomos entre os dois o a. Outro exemplo, el profesor recibió a los estudiantes. O verbo recibir, complemento, los estudiantes. Entre os dois, colocamos o a. É isso. Outra diferença grande é o uso da preposição em espanhol, em português. Por exemplo, aqui no Brasil, vocês fazem a contração da preposição em com o artigo definido, né? E aí vocês falam, por exemplo, no, na, nos, nas, que é a contração da preposição em com o artigo o, a, os, as. Isso, gente, não acontece em espanhol. Por exemplo, a gente fala em inverno, em verano, que seria aqui no inverno, no verão. A frase no inverno trabalho, no verão descanso, em espanhol vai ficar em inverno trabalho, em verano descanso. É a mesma coisa com o ano, por exemplo, né? A gente vai falar em 2020 ou en el año 2020, sem contração da preposição, tá certo? Basicamente, a gente vai usar em com as estações. Por exemplo, em inverno, em verano, em primavera, em outono. Agora uma preposição que é uma pegadinha para os brasileiros. Vamos ver quem acerta esses exemplos aí. A resposta certa é desde. Parabéns aos que disseram isso. Desde, em espanhol, pode ter conotação temporal, como em português, mas também espacial. Então, gente, além desses 3 desafios que a gente explicou para vocês, tem outras estruturas que dão muita confusão, porque na verdade são muito parecidas nas duas línguas, mas o que muda é a preposição. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, com o verbo tocar em espanhol. Vocês falam em português, não toca em mim, o não me toca, né? Aí em espanhol a gente fala no me toques, sem preposição. Não dá para falar esse não toque em mim ou não toca em mim, não dá para usar tocar em espanhol com a preposição en, tá certo? Só não me toques. Depois a gente tem, por exemplo, acostumbrado. Né? Acostumbrado em espanhol é acostumado em português. Só que aí a preposição muda, vocês falam não estou acostumado com esse frio, ou não estou acostumado a acordar cedo. Aí vocês mudam a preposição. Isso, por exemplo, não acontece em espanhol. E a gente sempre usa a preposição a. A gente sempre vai falar acostumbrado a. Por exemplo, a gente fala não estou acostumbrado a este frio ou não estou acostumbrado a levantar-me pronto. Mais uma estrutura que dá confusão no Brasil é com o verbo quedar, que é ficar em português, com o sentido de combinar. Enquanto em português falamos ficou de me ligar, em espanhol falamos quedó en
llamarme. A preposição muda, né? Muda. Então, aproveitando, pessoal, tem aqui um vídeo sobre quedar, que aparece na tela, que vocês podem ver, dar uma olhadinha. Muito bom, da primeira temporada, né? E quando a gente é contra uma decisão, ou quando a gente é contra alguma coisa. Então, a estrutura também é bem diferente em espanhol. A gente vai usar 3 preposições, em, contra, de. E o verbo vai mudar também, a gente vai usar o verbo estar. Estar em contra de. E aí a gente vai falar, estou em contra de esta decisão. E mais uma preposição que muda muito nas duas línguas é a para indicar a causa, né? Por exemplo, vocês falam aqui no Brasil a trabalho, vim a trabalho, ou estou aqui a passeio, né? Aí a gente não vai usar a preposição a em espanhol, a gente vai usar por. E aí a gente vai falar, por exemplo, vine por trabajo ou vine de visita. Tá certo? Mas uma expressão que confunde alguns alunos é aquela que expressa conseguir fazer alguma coisa de primeira em português. Em espanhol seria a la primera. Por exemplo, essa frase aqui, em espanhol ficaria: mi alumno consiguió el trabajo a la primera. Muita coisa, né, gente? Mas eu tenho certeza que com um pouco de prática vocês vão dominar as preposições e tudo vai ficar automático. Mas se vocês têm perguntas ou dúvidas, podem deixar um comentário aqui embaixo e a gente vai responder, tá certo? E é isso. Podem dar uma curtidinha no vídeo, se inscrever no nosso canal e a gente se vê por aqui. Hasta la próxima! Tchau!